palavra. É uma das histórias assim da Bíblia que eu mais me apaixono, que eu mais li, que eu mais conheço essa palavra. Essa é a história de José. Eu sempre leio essa palavra, assim, eu já li várias, diversas vezes. E uma dessas vezes que eu estava lendo, o Senhor me deu essa palavra. Eu não tenho esse dom né? Eu assim, acho que é muito gostoso, edificante para quem medita na palavra. E quando o Espírito Santo traz uma palavra para a gente, é muito gostoso, é muito precioso. Eu sempre li a história de José, eu sempre tenho uma certa... Quando José chega naquela parte que ele dá a conhecer aos seus irmãos, eu sempre choro naquela parte. Eu posso ler 20 vezes, quando eu chego ali eu sinto a dor de José, eu sempre me emociono, então se eu chorar aqui, tem pelo menos um irmão para chorar comigo, né? Chorar com os que choram, né? E eu queria pedir aos irmãos para que abrissem em Gênesis 39, eu queria falar das qualidades desse homem, eu queria falar uma qualidade hoje, quero falar de prosperidade hoje. Mas eu não quero falar de prosperidade que algumas igrejas estão pregando por aí. Prosperidade de Deus não é o que você tem, é o que você adquire, é o que você é na presença dEle. Não é o que... Todos nós que estamos aqui podemos ser prósperos na presença de Deus, independente dos bens que você possui. Nós vamos ver que José era uma pessoa próspera, ele não tinha nada e ele já era próspero. Ele veio a ser prosperidade depois, material, foi próspero para os do mundo. Então nós vamos ler Gênesis 39. Amém? Amém. Eu vou falar 10 qualidades de José, mas uma você não pode esquecer. As outras vão estar tudo incumbidas nessas aí, mas nós vamos ler aqui e vamos pedir para Deus para a gente ser aqui abençoado e que cada homem que veio aqui hoje possa ter o desejo de ser mais próspero na presença de Deus. Porque prosperidade aos olhos do mundo não é nada. O Senhor Jesus falou que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha. Um rico, ele é próspero aos olhos do mundo, mas muitas vezes ele não é próspero aos olhos de Deus. Amém? Capítulo 39 de José, de Gênesis, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a tua provisão, a tua capacitação, da qual eu não tenho, Pai, mas tu me desse essa palavra, Senhor. E eu creio que o Senhor deseja que eu compartilhe, que ela possa ser bênção na vida dos meus irmãos, como ela foi bênção na minha vida, Pai. Que o Senhor mude nossos pensamentos, que o Senhor traga renovo, que o Senhor nos ajude a inspirar nas qualidades de José, para que nós possamos ser abençoados por Ti, Pai. E aos Teus olhos nós possamos ser prósperos, como José foi, Pai. Desde já eu Te bendigo por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e peço a Tua capacitação, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Queria falar que a primeira qualidade de um homem próspero, que falando de prosperidade hoje, ela está no versículo número 2, ela está aqui escondida nesse versículo. Diz aqui que o versículo 2, que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. José já era próspero. Ele era escravo, estava na casa de Potifar, ele não recebia salário, o escravo não recebia salário, o escravo não tinha casa própria, ele não possuía bens nenhum, mas nos diz a palavra do Senhor que ele já era próspero, porque o Senhor era com José. Foi promessa de Deus para nós, Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o Senhor não estava com José apenas, ele era com José. Há uma diferença grande aqui, que a gente precisa prestar atenção. Um homem próspero aos olhos de Deus é aquele que o Senhor é com ele. E qual é a qualidade que eu e você devemos ter para que o Senhor seja comigo ou seja com você? José tinha essa qualidade. Eu quero dizer que a primeira qualidade, se você tiver só essa qualidade, você já vai ser um homem próspero na presença de Deus. Um homem próspero na presença de Deus é aquele que tem a aprovação de Deus em tudo quanto ele faz. Amém. Vamos repetir comigo? Porque essa não pode ser. As outras 9 vão estar todas incluídas dentro disso aqui. Um homem próspero na presença de Deus é aquele que tem a aprovação de Deus em tudo quanto ele faz. Amém? Amém. Então nós vamos para a segunda qualidade. A segunda qualidade de José, ela está no versículo número 3. Ele fala assim: vendo Potifar
que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Um homem próspero de Deus é aquele que tudo o que ele faz, ele é bem sucedido. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assina na roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual é o segredo de José? Alguém pode ler para mim Colossenses 3, 23? Colossenses 3, 23. José estava na casa de Potifar, José trabalhava para Potifar, mas José não fazia as coisas para Potifar. Colossenses 3, 23 vai falar isso para a gente. Você precisa aprender, por favor, pastor. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para nós. Exatamente. José estava na casa de Potifar, José trabalhava como escravo na casa de Potifar, mas José não fazia o trabalho de Potifar. José fazia como se estivesse fazendo para o Senhor. Você quer ser abençoado, meu irmão? Faça as coisas melhor, faça com carinho, faça ao próximo o que você gostaria de fazer se estivesse no lugar dele. Eu procuro fazer, Deus, eu venho na minha cadeira, eu falo: Senhor, me ajuda aqui a dar uma anestesia, porque eu não gosto de sentir dor. Me ajuda a dar uma anestesia boa, que ele não sinta dor, Senhor, porque eu também não gosto de sentir dor. Então eu procuro fazer. Às vezes eu falo: Senhor, eu quero fazer como você fazer para o Senhor. Tem pessoas que vão lá, que é malo, gente. Você fala assim: meu Deus, é só pela sua graça. Que você, tem gente assim na sua vida que você fala assim: meu Deus, eu vou ter que trabalhar com aquele cara, fazer isso para esse cara. E a pessoa é uma pessoa que você fala assim: Senhor, me ajuda a carregar essa mala. E a mala é sem alça, não é? Mas você tem que fazer como você faz do Senhor. Faça, e Deus vai te ajudar a prosperar. Amém? Um homem próspero é aquele que o Senhor abençoa o que ele faz. E quando você faz com amor, Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos, amor. Tá certo, irmão? Deus vai te abençoar e vai fazer você prosperar naquilo que você está fazendo, naquilo que te designou. Amém? Amém. Terceira qualidade de um homem próspero está no versículo número 4. Logrou José mercê perante ele, a quem o servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Um homem próspero na presença de Deus é aquele que é mordomo do que Deus confiou nas suas mãos. Precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus confiou. Da nossa casa, do nosso carro, da nossa vida. Irmão, eu não tenho nada, você não tem nada. Seja mordomo com as suas atitudes. Até na hora de um churrasco, dá para ser mordomo. Mordomo é aquele que serve. Jesus falou assim: eu vim para servir e não para ser servido. Então na hora do churrasquinho, se eu ser aquele... Porque a gente gosta de mordomia, né? Você está numa rede, fica ali, tá uma carninha, você fala: opa, na minha boca que morde. Mas seja mordomo, seja servo. Nós temos aqui um irmão nosso que ele é mordomo. Nós apelidamos ele de Brastemp. Toda vez que tem um churrasco, o cara vai lá e lava os pratos. Ele faz todo o trabalho. Ele é um bom mordomo do Senhor. É o Levi. Ele é um mordomo, é um exemplo. Ele faz sozinho. Às vezes eu tenho até pena dele. Você vai lavar tudo sozinho. Entendeu? Então, eu estou dando um toque na palavra do Senhor para dar uns toques nos irmãos que gosta muito de mordomia. A gente aproveita a palavra do Senhor e já dá o recado, né, pastor? A palavra sempre é boa, perfeita. Eu não faço nada para os irmãos desenvolverem os dons. Não, você faz, se você louva a Deus, você trabalha na... Quando você está, você faz logo assim, você está trabalhando. Ensinou direitinho. Viu? Amém? Terceira qualidade. Qual que é? Seja um bom mordomo daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Amém? Amém. Quarta qualidade. No versículo 5 fala assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Se nós desejamos ser prósperos aos olhos de Deus, nós precisamos ser bênção dentro da nossa casa com nossas esposas, precisamos ser bênção na nossa casa com nossos filhos, precisamos ser bênção para os nossos vizinhos, precisamos ser bênção dentro do nosso trabalho, precisamos ser bênção para a nossa parentela, nossos familiares, precisamos ser bênção dentro da igreja, precisamos ser bênção dentro desse ministério. Amém? Amém. José, aonde José passou, José foi bênção.
José foi bênção na casa de Potifar. José foi bênção dentro da prisão onde ele passou. José foi bênção na vida de Faraó. José foi bênção para o povo do Egito. Ele foi bênção para as outras nações que vinham comprar. E era José quem vendia os mantimentos às outras nações. E José foi bênção para a sua família. Aonde José colocou a planta dos seus pés, ele foi bênção. É fácil ser bênção em todos os lugares, irmão? Não. O Senhor passou para mim, eu falei, Senhor, algumas áreas eu preciso melhorar. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu sou bênção, talvez na casa da minha esposa, com meus filhos eu acho que eu sou mais ou menos, porque meu pai é meio sargentão. Com meus vizinhos, eu sou bênção, tenho certeza que eu sou bênção para meus vizinhos. Dentro do meu trabalho, para minha secretária, não sou tão bênção. Talvez eu seja bênção para meus filhos, eu sou aquele patrão meio chato. Todo cara perfeccionista, ele é chato. E eu não fujo a regra. Então eu estou pedindo a Deus para que eu seja bênção nas áreas onde eu não sou. E você tem que olhar para cada área da tua que eu te falei aqui e ver. Porque eu tenho certeza que nós somos bênçãos em algumas áreas, alguns locais. Mas ser bênção, como José, em todo lugar que José foi bênção. É muito difícil, irmão. Mas só com a graça de Deus a gente ser bênção em todos os lugares. E se você deseja ser próspero aos olhos de Deus, e eu quero ser, eu estou pedindo a Deus para ser bênção onde eu colocar a minha planta dos meus pés, que a gente possa ser como José. Amém? Alguém um copinho d'água aí, por favor? Quarta qualidade, né? Vou para a quinta. Primeira qualidade, tem a aprovação de Deus em tudo que você faz. Que a segunda é o que você prospera naquilo que você faz. Você faça com amor, a Deus abençoar. Terceiro, mordomo. Seja um bom mordomo de Deus. A quarta, que você possamos ser bênção aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. A quinta qualidade. A boca vai nunca dentro, vai se abrir de falar, seca a garganta, né, pastor? Não está acostumado a falar, vai secando a garganta. Você não fala bastante. Eu não sou de falar, estou já está. Quinta qualidade de José. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Ele era famoso bonitão. Um homem próspero na presença de Deus é aquele que não aproveita as oportunidades dessa vida sem ter a aprovação de Deus. É parecido com a primeira, mas é diferente. Então, um homem próspero aos olhos de Deus é aquele que é o que não aproveita as oportunidades dessa vida sem ter a aprovação de Deus. Diz as Escrituras que José era formoso de porte e aparência e que a mulher de Potifar, ela começou a colocar os olhos no José. Pô, esse cara é bonitão, hein? E começou a falar, José, vem cá, deita-te comigo. E José falou, não posso fazer isso aqui não. Como é que eu vou fazer negócio? O senhor confiou tudo aqui na casa que tem aqui é meu, exceto você que é a mulher dele. Como é que eu vou fazer cometer essa maldade contra o meu senhor, ele foi o senhor egípcio, e pecaria eu contra Deus? Ele fala para a mulher de Potifar. Mas nos diz a Escritura que um belo dia que não tinha ninguém na casa, você, ela e José, a mulher o agarra firmemente pelas vestes, segura ele tão firme que ela arranca a roupa de José. E José, irmãos, ele tinha seus 20 e poucos anos, no auge da juventude. Muitos de nós, nessa situação, não deviam aproveitar a oportunidade. Porque José devia ter ali o nível de testosterona lá em cima, na sua juventude, seus desejos carnais que nós temos. Ele foi próspero, ele falou, não vou fazer isso porque eu vou estar pecando contra Deus. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade e falou, pô, senhor, o senhor está vindo aqui, eu estou aqui na minha, aqui trabalhando aqui, essa mulher já me arrancou a roupa, eu não tinha o que fazer, pai. Mas não, ele vai embora, ele sai, ele não aproveita, porque muitas oportunidades dessa vida é laço do inimigo, é laço do passarinheiro, irmãos. Eu quero dar 2 exemplos aqui para você fixar um pouco, porque muitos de nós todos nós já fomos nessa área, sem perceber. O inimigo lança um laço, uma armadilha, e você vai lá e você morde o anzol, pega às vezes o anzol e vara tudo. Vou dar 2 exemplos aqui, tá? Sabe aquela televisão que você quer comprar para assistir o jogo da Copa? Tá 2.400 na Casa Bahia, e alguém fala, eu queria comprar, tem um amigo meu vendendo numa caixa. Quanto? R$600. Aí você fala assim, que benção, é minha. Irmão, tem um ditado que fala, quando a esmola é demais, o pobre desconfia.
Então não seja pobre de espírito, irmão, porque essa televisão, que você acha que vai ser bênção na sua vida, será que vai por R$600? Provavelmente ela pode ser uma grande desgraça na família de alguém, de um caminhoneiro que resistiu ao assalto, foi morto, para que essa televisão pudesse ser bênção na minha vida e na sua vida. Então não compartilhe, nós somos chamados a fugir da aparência do mal, irmão. Então não pegue, o inimigo vai nas muitas questões da nossa vida para a gente perder a prosperidade de Deus. Alguém já foi entrar nessa área? Já foi? A gente quase engole. Recentemente, eu vou falar uma coisa que muitos acabam fazendo isso, e eu ia fazer, mas eu perguntei isso para Deus, e Deus falou, não faça isso não. Eu pergunto para Deus, vou fazer uma coisa antes, eu pergunto para Deus. E a voz do Espírito Santo fala para a gente. Eu ia fazer. Você está afim de assistir uma TV a cabo, sinal do TV a cabo. Aí você assina a TV a cabo lá, aí o cara chega na hora e fala assim, ó, você não quer que eu ponha os canais para você me paga aqui você paga uma diferença de R$100, eu pago todos os seus canais, você paga aqui e tal. A parábola do Senhor, Mateus 7,12, por favor, pastor, 7,12. Mateus 7,12. O que ele fala na parábola do Senhor? Vou ler aqui. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Eu queria perguntar, se você fosse o dono da Sky, da NET, você queria que alguém estivesse passando a perna no sistema que você implantou, para que não pagasse aquilo que você implantou, para que alguém, você gostaria de receber isso para você? Eu não gostaria se eu fosse da NET, você gostaria? Então a gente é chamado a não fazer ao próximo, porque a gente não quer pra gente, irmãos. Então muitas vezes você vai achar que é bênção na tua vida, pô, eu paguei ele, e não é bênção, é a armadilha do inimigo para tirar a tua bênção. Ele vai lançar as coisas e falar, olha lá o teu servo lá, o que ele fez lá. Então, tome cuidado. Eu já fui nessa área e quase engoli um anzol, cavalo e tudo. Eu não tô, se alguém fez isso aqui, mas, tenho certeza, Deus não aprova esse tipo de coisa, não, porque nós somos chamados a fazer ao próximo, e gostaríamos de receber se estivesse no lugar dele, e não fazer ao próximo, e nós gostaríamos de receber. Não é isso? Então, não aproveite as oportunidades dessa vida sem ter a aprovação de Deus. Se tiver uma oportunidade que Deus vai aprovar, amém, bênção, você vai lá e aproveita. Amém? Amém. Vamos para a sexta qualidade. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Sexta qualidade do homem próximo. José estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar agarra José, e eu quero falar para você que a sexta qualidade de um homem próximo é aquele que continua prosperando mesmo na adversidade. José estava na casa de Potifar, trabalhando como escravo, a mulher de Potifar agarra José. José então é levado, lembra aquela história? A mulher, além de ser safada, ela é ordinária, porque ela tentou agarrar ele, depois ela fala que foi ele que tentou agarrá-lo, então na verdade foi ela que agarrou. Ela grita, os funcionários da casa vão lá, ela fala, esse escravo hebreu veio me insultar. Mais tarde Potifar chega na casa, e ela confirma a sua versão, José é levado para a prisão. José, de filhinho mais amado de Jacó, filhinho do papai, a condição de escravo na casa de Potifar. Agora, de escravo, a condição de um prisioneiro de uma masmorra. A condição de José tinha ficado mais adversa. Mas José é um cara que continuou prosperando, ele continuou acreditando, ele continuou fazendo o seu melhor. Ele não atribuiu a Deus falta alguma ou culpa nenhuma. Ele continuou fazendo o seu melhor. Tanto é que de prisioneiro da prisão, ele passa a ser o carcereiro. Ele já não é mais prisioneiro, ele é um carcereiro. E diz-nos a palavra do Senhor que José era um bom carcereiro, porque ele fazia tudo o que se devia fazer ali. Não era como os carcereiros de hoje, que fazem tudo o que não se deve fazer. José era um bom carcereiro. Ele fazia tudo o que se devia fazer ali. Então, um homem de Deus é aquele que, quando surgiu uma adversidade, uma luta, você lembra, ele continua acreditando, irmão. Deus é contigo, Deus vai te abençoar. As adversidades vão chegar na minha vida e vão chegar na sua. O ano passado eu passei por lutas terríveis. Perda da minha mãe, coisa que eu passei no consultório que em 30 anos eu nunca tinha passado. Eu passei por situações difíceis. Mas esse ano está sendo um ano de bênção para mim. Então toda luta, toda adversidade vai passar, Escobar. Vai passar, irmão. Passa. Entendeu? Não fique sozinho. Eu acho que Deus esqueceu de você, que você está ali você está sendo um prisioneiro de uma masmorra, que para você, a bênção vai chegar. Não, no tempo de Deus, Deus vai tirar você dessa prisão. Ele vai tirar o seu cativeiro. Você pode ter certeza que você vai glorificar o seu nome.
Amém? Amém. Sexta qualidade do homem próspero, então, é aquele que não Continua prosperando. aquele que continua prosperando mesmo na adversidade. Amém? Amém. José está ali na prisão, diz das Escrituras, eu conheço bastante a história, então eu não gosto de ler muito, vou falar, mas os irmãos devem conhecer bem a história de José. Ele está dentro da prisão ali, e nos diz a Escritura que 2 oficiais de Faraó ofendem a Faraó e vão passar lá dentro. Vão lá para a prisão onde José está como carcereiro. E diz também a Escritura que um certo dia que José estava servindo ali como carcereiro, ele vê que os dois têm um semblante triste e ele pergunta: por que tem hoje o semblante triste? E eles respondem: porque tivemos um sonho. Aí ele fala: contai-me o sonho. Não pertence a Deus as interpretações. O irmão falou depois, vocês vão interpretar desse jeito escrito. Não pertence a Deus as interpretações. Aí o copeiro do rei, o copeiro de Faraó, ele conta o seu sonho. José interpreta o teu sonho. A interpretação é muito boa. Ele fala para o copeiro do Faraó, assim, ó, não esqueça de mim. E aí vendo o padeiro, o chefe também, que a interpretação era boa, ele conta o seu sonho, mas a interpretação do padeiro não era tão boa assim, né? Depois de 3 dias, José interpretou o sonho, falou que ele ia ser enforcado, e 3 dias decorridos após José ter interpretado o sonho, acontece exatamente o que José tinha falado. O copeiro do Faraó ele é reintegrado ao teu antigo cargo, e o padeiro-chefe ele é enforcado. Mas o copeiro-chefe diz a palavra que não se esquece de José. Decorrido 2 anos, irmão, a Bíblia vai decorrer 2 anos completos, o Senhor coloca um sonho no coração de Faraó. O Faraó está dormindo, o Faraó sonha, ele sonha com 7 vacas gordas pastavam no carriçal, e após elas subiam 7 vacas feias, magras à vista, que devoravam as 7 primeiras, mas não davam a aparência de ter devorado. Aí ele acorda, ele volta a dormir e ele sonha novamente. Aí ele sonha com 7 espigas cheias, cresciam numa haste, e após essas vinham 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, e que decoravam as 7 espigas boas, mas não davam também a aparência. Aí o Faraó acorda perturbado, né? De manhã, quando está perturbado, ele manda chamar todos os magos e encantadores do Egito, mas não há quem possa interpretar o sonho de Faraó. E aí o copeiro do Faraó lembra, ele fala: Faraó, lembro hoje das minhas ofensas. Então o Faraó, muito indignado comigo, com o padeiro-chefe, se mandou para a casa da prisão. Havia lá um jovem hebreu, tivemos um sonho, contamos a ele. E assim como ele interpretou, assim aconteceu. Eu fui reintegrado ao meu sonho, ao meu antigo cargo, e o padeiro foi enforcado. Aí o Faraó manda chamar José, diz nas Escrituras que José se lava, se barbeia, e vem apresentar a Faraó. E quando ele chega para Faraó, o Faraó fala assim: ouvi dizer a teu respeito com a interpretação. Então nós vamos entrar aqui na 7ª qualidade de um homem próximo. José podia falar para o Faraó assim: Faraó, é isso mesmo, eu sou o cara, Faraó, pode falar aí que eu sou o cara. Fala aí que é comigo mesmo. Mas o que José fala para Faraó? José fala para Faraó assim: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Eu quero dizer para você que um homem próspero na presença de Deus é aquele que é humilde o suficiente para reconhecer que os seus dons foi Deus que me deu. O melhor dom que Deus tinha dado para José era o dom de interpretar. Ele tinha muitos dons, José tinha muitos dons, mas ele tinha um dom especial, que era interpretar sonhos. Então o dom que você tem, o dom que eu tenho, é Deus que nos dá, irmão. Tem gente que acha que o dom é dele. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem lá do alto. Não é isso que diz a palavra? Então o dom que você tem, o dom que eu tenho, cada um tem um dom aqui. Eu tenho um dom de temperar o carneirinho, foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Eu tenho um sonho, eu falo: Senhor, um dia eu quero temperar um carneirinho para o Senhor. Tem esse sonho, irmão. Um dia eu vou estar lá no céu fazendo um carneirinho para o Senhor Jesus. Os irmãos vão estar comendo carneirinho, glória, minha avó está dando glória a Deus. Amém? Então, o homem próspero aos olhos de Deus é aquele que é humilde o suficiente para reconhecer que seus dons foi Deus que deu. Amém? José está ali, José interpreta os sonhos de Faraó, e mais do que interpretar os sonhos de Faraó, José dá conselhos a Faraó. Ele fala assim: arruma um homem ajuizado e sábio, e ponha esse como administrador na terra do Egito, e tome esse a 5ª parte de tudo que produzir os 7 anos de fartura que virão sobre a terra do Egito, porque após 7 anos de fartura virão 7 anos de fome,
e não será lembrada os 7 anos de fartura. É isso que José fala para o faraó? E José fala uma coisa, uma qualidade, que nós nunca seremos prósperos se nós não tivermos essa qualidade. José, no capítulo 41, versículo 38, o faraó diz assim, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Irmão, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós jamais vamos ser prósperos aos olhos de Deus. Verdade. O Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Saul desobedeceu a Deus, lembra? Melhor é obedecer do que o sacrificar. Saul, ele continuava próspero aos olhos do povo. Ele continuava rei, estava próximo, mas ele já tinha perdido sua prosperidade aos olhos de Deus, porque nos diz a palavra que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul, e o Espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Então Saul, muitas vezes tem homens que continuam prósperos aos olhos do povo, aos olhos de alguns, mas já perdeu a sua prosperidade aos olhos de Deus, porque se não tiver o Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado, eu e você, nós jamais seremos prósperos aos olhos de Deus. Você pode ser, o cara pode ser o próximo aos olhos de alguns, aos olhos do mundo, aos olhos do povo, mas aos olhos de Deus, se eu e você queremos ser próximos, nós precisamos pedir o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém. Vamos partir para a 9ª qualidade? Começam a vir aos 7 anos de fartura. José começa a recolher os celeiros, tudo que a terra produz, né? E nos diz a palavra lá, mais passado, decorrido dos 7 anos de fartura, começam a vir os anos de escassez. E eu não sei ali que versículo está, não acho que capítulo está aí, mas fala assim: sabedor Jacó que na terra do Egito havia mantimento. Onde está esse versículo? Que capítulo está esse aí? 42. Isso, fala assim, fala, sabedor Jacó que na terra do Egito havia mantimento, ele manda os seus filhos para lá. Então os seus filhos vão comprar mantimento lá. E os irmãos de José vão para o Egito comprar os mantimentos. Só não vai Benjamim, que era o filho caçula, agora era o filhinho que é do papai. Benjamim fica com Jacó, e todos os seus irmãos descem para o Egito para comprar. Diz nas Escrituras que quando José viu os seus irmãos, ele reconhece os seus irmãos, mas ele não se dá a conhecer. Eu fico imaginando como é que José estava, talvez comprava sobre os egípcios, pintura. Como é que os irmãos não reconheceram? Provavelmente José estava com algum tipo de vestimenta, algum tipo de aparato, que os seus irmãos não reconheceram. Diferente. Aqueles trajes que viram do Egito, o cara põe aquelas coisas, eu fico imaginando, né? Mas ele reconhece os seus irmãos, ele pergunta: de onde sois vós? Ah, somos da terra de Canaã, somos homens honestos. Engraçado que eles falam que eram homens honestos. Eles eram homens honestos, irmãos? Você acha que eles eram muito honestos? Tá vendo que às vezes a gente tem uma avaliação de nós mesmos errada, né? Porque se eles fossem tão honestos assim, eles vão fazer: pai, vê se senta a túnica do teu filho, lembra da história? Eles não eram tão honestos assim, né? Porque eles enganaram o pai. Eles contaram uma história para o pai que não era verdade, né? Então uma pessoa, você vê que muitas vezes nós temos conceito próprio de nós mesmos errado. Eles não eram pessoas boas, mas haviam feito uma coisa errada, eles não eram tão honestos como eles achavam que eram. E aí o José põe eles à prova, fala: não, nós somos espiões, lembra a história? Nós somos espiões. Não, nós somos homens honestos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem, um já não está conosco, o mais novo está com o nosso pai. E aí José, ele manda encarcelá-los, eles ficam 3 dias presos, depois após o 3º dia, ele manda soltar e fala assim: olha, fazer isso, levai o vosso mantimento da vossa família, um de vós ficará detido na casa da prisão, levai o mantimento das vossas famílias, e trazei vosso irmão mais novo, isso vai ser confirmado que vós não sois espiões. Lembra da história? Aí os irmãos descem, acabam o mantimento, consomem o mantimento e retornam de novo para o Egito. E quando seus irmãos retornam para o Egito, José manda preparar a sua casa, fala que ele vai almoçar meio-dia com os irmãos. Diz nas Escrituras que os seus irmãos assentam na mesa desde o mais velho, de primogenitura, até o mais novo, ao de menoridade. Diz também que a porção de Benjamim é 5 vezes maior que qualquer um deles, né? Eles comem ali com José, comem, acho que passam. Na manhã seguinte eles estão retornando para a terra de Canaã. Mas José tinha um plano. José manda colocar o seu copo
na boca do cereal de Benjamim. Então os irmãos começam a retornar e José dá ordem aos empregados que vão atrás e alcancem, então os irmãos quando estão partindo já com todo o mantimento levando pela segunda vez, os empregados de José os alcançam e falam assim, por que eu pagasse o bem com o mal? Não é isso que ele fala? Como assim? Alguém de vós roubaram o copo do meu senhor, no qual ele faz adivinhações. Ele fala assim, não, seja morto aquele que achar o copo. Não, aí o prefeito fala, não, aquele que achar o copo será escravo do meu senhor, vós sereis livres. Fala, pode procurar. E começam a abrir o saco de cereal, cada um abre o saco, e acham o saco de cereal na boca de Benjamim. Não é essa a história? Seus irmãos retornam para José, seus irmãos chegam lá e se inclinam. José tem o seu sonho, José, eu sonhei que 11 peixes se inclinavam perante mim. Os seus irmãos se inclinam perante José e pedem a graça. Judá tinha ficado como fiador de Benjamim, lembra? Então Judá pega a palavra e começa a falar com José e começa a interceder ali. E diz na escritura que José já não podendo mais se conter, ele manda sair toda a sua presença e ele fala assim, eu sou José, vive ainda o meu pai? Seus irmãos te olham atemorizados, né? Sem saber o que falar, e José fala a nona qualidade de um homem próximo. Se você deseja ser um homem próximo na presença de Deus, eu e você precisamos ter essa qualidade. Um homem próximo na presença de Deus é aquele que é capaz de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que José fala aos seus irmãos? Ele fala assim, não vos irritei contra vós mesmos por haver me mandado para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José foi capaz de compreender, irmão, tudo aquilo que ele havia passado. Ele ficou 22 longos anos sem ver o seu pai. Porque José foi levado ao Egito quando tinha 17 anos. Ele se apresentou a Faraó quando tinha 30 anos. E eram 7 anos de fartura, 37, e mais 2, faltavam 5 anos para ele estar fome. Então José já estava com 39 anos quando ele foi rever o seu pai. Ele ficou 22 anos, 22 longos anos, longe da família, longe do pai, mas não foi tempo suficiente para deixar amargura em José. Então um homem próspero é aquele capaz, sabe de compreender. É fácil de compreender quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão ruins é difícil, irmão. Mas lá na frente, muitas vezes nós vamos compreender o trabalhar de Deus. Muita luta, muita diversidade que vai vir sobre a minha vida, a sua, Deus está trabalhando. Vai cooperar para o teu bem. Se você ama a Deus, é para o teu bem que vai cooperar. Tenho certeza que é para o teu bem que vai cooperar. E a 10ª qualidade, irmão, que a gente precisa ter. Um homem próximo a Deus é aquele capaz de perdoar aqueles que passam pela nossa vida, deixando grandes amarguras na nossa alma. José abraçou e beijou todos os seus irmãos. José foi capaz de abraçar e trazer de novo a intimidade de cada um deles. Cada irmão de José. Se você olhar, que versículo está assim, caminho está seu irmão. Vou ler aqui, ó. Vai lá na frente, né? Vamos começar a ler aqui, ó. Ele fala que assim, Deus me enviou. Vamos começar assim, 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizer-lhe, acima a dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Boaz e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, meus irmãos, e meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. José não guardou ressentimento.
Eu sempre chorei nessa parte porque eu misturava um pouco da vergonha do lado que eu fui durante anos. Eu não fui como José. Hoje, graças a Deus, Deus tem me ajudado a ser como José. Eu perdoo as pessoas que passam, que às vezes deixam profundas marcas na nossa alma. A gente precisa ser capaz de perdoar, irmão. A gente precisa ser próximo de Deus. Um homem próximo é aquele capaz de perdoar aqueles que passam por nossa vida e deixam amargura na nossa alma. Se você não for capaz de fazer isso, você jamais vai ser próximo. Amém? Amém. Vamos recapitular? Um homem próximo na presença de Deus é aquele que tem a aprovação de Deus em tudo quanto ele faz. Então, ele é abençoado, o Senhor abençoa as suas mãos, tudo que você vai fazer, você vai ser bem sucedido. Você é um bom mordomo do Senhor. Um homem é um bom mordomo do Senhor. A gente precisa ser bênção aonde a gente está. Se você quer ser próximo, seja bênção aonde você está. Não aproveite as oportunidades dessa vida se Deus não vai aprovar. Certo? Vamos aproveitar a oportunidade dessa vida. Continue perseverando mesmo na adversidade. Seja humilde para reconhecer os dons que Deus te deu. Peça o Espírito Santo na tua vida. Seja capaz de compreender todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. E seja capaz de perdoar aqueles que passam por nossa vida, deixando grande amargura na nossa alma. Amém? Essa é a palavra que eu tinha. Eu agradeço ao pastor. Glória a Deus.